CPTS11, Fundo Imobiliário de Papel. Será que tá valendo a pena investir nele ou será que é furada? Vamos embora. Vou contar no vídeo de hoje, vou fazer uma análise completa. Vamos abrir aqui o relatório do gestor, vamos pegar aqui site de análise, eu vou pegar todos os números e vamos tomar nossas próprias decisões. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações. Seja muito bem-vindo ao canal da Produtividade Financeira, Renan Diego por aqui. Que alegria ter vocês aqui. Hoje eu vou fazer uma análise do Fundo Imobiliário CPTS11 a pedido de vocês. Então, um fundo que eu não conhecia, né, assim, só a sigla, eu não tinha analisado ainda ele a fundo e tudo mais, mas é um fundo interessante pra gente fazer uma análise aqui. Então, vai ser uma aula bem prática hoje no YouTube, mas é importante você deixar o teu like, se inscrever no canal e manda esse vídeo com aquele teu amigo que já está investindo em fundos imobiliários ou pretende começar a investir. Mas para a gente começar, o que é um fundo imobiliário para deixar todo mundo na mesma página? Fundo imobiliário é um tipo de investimento onde você fica exposto, você compra cotas de empreendimentos imobiliários. Então, basicamente, você tem um fundo como se fosse um condomínio, onde tem um gestor que cuida daquele condomínio, daquele fundo imobiliário, você tem o administrador que cuida da parte administrativa, e aí, naturalmente, rola ali todo um trâmite que sobra dinheiro. Quando sobra, eles vão lá e injetam pra gente. E todo fundo imobiliário é obrigado a distribuir em forma de rendimento, que são os aluguéis, que a gente chama de, no mínimo, 95% do resultado dele. Então, por isso que o fundo imobiliário paga mês a mês e tem algum mês ali que ele dá uma levantada. Por exemplo, quando a gente vai ver o CPTS11, o gestor ele fala que ele tem as datas de corte lá, que é 30 de junho e 31 de dezembro, tá? Então, naquelas datas ele vai olhar. Foi pago exatamente, no mínimo, 95%? Se ficou faltando alguma coisa, nesses meses de junho e meses de... Na verdade, junho, vai para julho e o mês de janeiro sempre tem um ponto maior fora da curva, tá? Então esse é um ponto legal. Começando aqui a nossa análise no CPTS11, que é a Capitania Securities. Ele tá aqui com o valor atual, nesse momento, estou gravando esse vídeo, de 8,34. A mínima dele nas últimas 52 semanas, ou seja, nos últimos 12 meses, de 7,60 e a máxima de 8,70. Pagou um dividend yield de 10,29% e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 0,72%. Aqui, uma coisa importante se analisar, esse é um fundo que ele estava negativo nos últimos meses. Como você sabe, Renan? Você falou que não tinha analisado ele, só por isso aqui, ó. Só nesse mês ele está com um aumento de 2,20%. E se agora ele está com 0,72, é porque ele estava no negativo e abateu, está no positivo um pouquinho. Então ele estava aí no negativo nos últimos 12 meses. E aqui a gente consegue ver, ó. Nos últimos 30 dias, aqui ele deu uma boa subida, ó. Tá? Legal, Renan. Vamos ver aqui alguns outros números. Tá com um PVP de 0,94, mas ele é um fundo de papel, tá? Como que eu sei que é um fundo de papel? Você pode olhar no próprio relatório do gestor, você vai lá no site deles, ó, eu tenho aqui para mostrar para vocês, você vem aqui, pega relatório mensal, no caso o último que ele deixou disponível é o de junho, foi o que eu abri aqui, e aí você consegue pegar todas as informações que você quer aqui. E aí tem alguns aplicativos, alguns sites que você tem algumas coisas mais fáceis, né? Tem o Investidor 10, tem o Status Invest, né? Eu estou usando aqui o Status Invest para vocês terem uma ideia. Então, o PVP dele, por ser um fundo de papel, a gente vai levar tanto em consideração, mas ele está ali 0,94. Número de cotistas, 387.928 cotistas. Então, tem bastante cotista. Então, tem uma liquidez interessante, ó, um volume de 162 milhões de reais ali sendo gerados. E o último rendimento que ele pagou foi de 8 centavos, o que dá um rendimento de 0,99% naquele mês. Então, isso aqui quer dizer, se até o dia 12 de agosto você tivesse esse fundo imobiliário na sua carteira, o CPTS11, você receberia no dia 19 de agosto de 2024. Aqui ele mostra como é que ele estava pagando, né? Aqui são quando que ele vem pagando, os rendimentos e tudo mais. E aí agora eu quero entrar com vocês. Eu quero mostrar outra coisa, quando você vê. Aqui, ó, a gente consegue ver quem é o administrador, que é a BTG Pactual, então um bom administrador. O gestor já não é um gestor tão conhecido para quem está começando a investir, mas tem uma gestão boa, até porque o administrador por trás é o BTG. Então é sempre bom ver quem é que está junto com o gestor. Nesse caso aqui é a BTG, que é um dos administradores. Aqui ele me fala o segmento de papel e o tipo de gestão é gestão ativa. Vamos entrar um pouquinho no relatório para a gente entrar em mais detalhes? Ó, aqui ele traz algumas informações relevantes também, que é a taxa de administração, taxa de gestão, taxa de performance não há, quantidade
de número de cotas, né? Eles têm 317.828.140 cotas disponíveis. Aí fala um pouquinho sobre o Capitânia Security, né? O fundo de investimento imobiliário. É um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo indeterminado de duração. E aqui uma coisa legal é você saber qual é o objetivo do fundo. Nesse caso, ele fala que o fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidades aos seus cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, conforme a política de investimento definida no capítulo 4 do regulamento. Então aqui basicamente o que ele fala é, ele vai comprar ativos relacionados à área imobiliária. Nesse caso, ativos papéis, né? Basicamente isso. Então, ele tem CRI, LCI, esse tipo de coisa, tá? Aí aqui alguns highlights, né? Os big numbers que eles falam. Valor de mercado. Tá com valor de mercado de 2,63 bilhões de reais. Excelente valor de mercado. Valor patrimonial de 2,79 bilhões também. Resultado mensal, dividend yield de 11,76. Você vê que já deu uma queda em relação... Isso aqui é o relatório de junho, né? E aí aqui, ó, quando a gente olha no próprio Status Invest, nesse momento está em 10,29, já considerando o pagamento de agosto, tá? Ó, o TIR da carteira, 11,8. O ADTV de 8,3 também. Interessante, 8,3 milhões de reais. E aí, seguindo aqui, ó, tem alguns comentários do gestor. Se você quiser, ó, acho que tem 40 páginas. Então, vou dando algumas pinceladas em alguns pontos que eu acho interessante para você que está começando, para você ter uma análise um pouco melhor, tá? Mas aqui, ó, comentário do gestor. A gestão mantém o foco na estratégia de reciclagem do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade, tá? No médio prazo, acreditamos que o fechamento da curva de juros deve beneficiar os FIs, em especial os de tijolo, que possuem os maiores descontos e representam a maior parte da carteira do CPTS. A carteira de recebíveis foi remarcada no mês com a abertura das NTN-Bs. Então, eles remarcaram NTN-Bs, de forma que a marcação a mercado da carteira de CRI foi de IPCA mais 7,91 para IPCA mais 8,14. O que ele quer dizer é, se eles realizassem o lucro só fazendo a marcação a mercado, eles sairiam de 7,91 mais IPCA para 8,14 mais IPCA. Fala da distribuição de dividendos, movimentação da carteira. Ó, aqui é legal também, movimentações da carteira. No mês eles realizaram a compra definitiva de 10 milhões de CRIs a uma taxa de IPCA mais 8,01, tá? E o spread de 1,8. Realizaram também venda definitiva de 61,5 milhões de CRI a uma taxa média de IPCA mais 8,09, o spread de 1,83. Ó, tá com negociação média, que é a liquidez de 8 milhões por dia, tá? Nos últimos 12 meses. Então, bem interessante, não tem falta de liquidez, tem uma boa liquidez. E a alocação, que é outro ponto importantíssimo, tá? Isso aqui, na minha visão, é uma das partes mais importantes para você analisar qualquer fundo imobiliário. Então, aqui a alocação, percentual de ativos. 69,4% está em CRIs, 30,6% em FIs e 0,1% está em caixa. Então, esse aqui é um fundo de papel, justamente por isso, porque ele não tem tijolo na sua carteira. E muita gente confunde achando que é um fundo de tijolo porque tem muito shopping center, mas não é o ativo, e sim é o devedor, ou seja, é quem emite a CRI. Você pode ver aqui, ó, a gente tem, ele fala aqui os top 5 maiores devedores. Pulverizado, FI General Shopping, FI XP Propria, Açaí e o Gazit Malls. Aí o fundo está com 280 milhões em compromissadas, com CRI de 10,1% do PL, 1% do PL. Beleza, outro ponto importante para a gente analisar, ó. A carteira de FIs, eles têm a seguinte alocação. 29,2% está em shopping, 24,4% renda urbana, 19,4% lajes corporativas e 13,6% logística. Então ele é um fundo que, como a gente pode ver aqui, ó, a alocação dele, ele tem quase 70% de CRI, por isso que é fundo de papel, mas ele tem 30% ali de fundo imobiliário. E nesses fundos imobiliários são fundos de tijolo. Tá? Então isso aqui é uma coisa interessante, porque mesmo sendo um fundo de papel, porque o fundo imobiliário é papel, mas ele tem ativos atrelados a ele. Tá? Então isso aqui dá um pouco mais de segurança para quem gosta de coisas físicas. Dando seguimento aqui,
Aí tem um comentário macro e tal do gestor, que ele traz todo o linguajar e tudo mais. Depois, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, vocês podem dar uma lida, tá? Mas aqui, ó, outro ponto importante para vocês. Aí ele vai comentando e tal, sobre cada item. Ó, aqui ele mostra a rentabilidade comparando o CPTS 11 com o CDI, com o IFIX e o IMAB, né? Aí aqui a gente pode ver, ó, o CPTS patrimonial, né? Ficou em cima. Aqui o IMAB ficou logo abaixo. Depois vem a carteira, né? O fundo imobiliário, CPTS 11. Lá embaixo vem o IFIX e aqui vem o CDI. Isso desde 2014 até agora. Aqui ele traz as movimentações da carteira, tá? Enfim, se você quiser também ver mais detalhes. Aí ele fala as principais movimentações, ó. Compra de 5 milhões de CPLG 11, venda de 6 milhões de TRX F11 e venda de 5,2 milhões de IDF 11. Aí a rentabilidade da carteira de FI, né? Tá aqui, ó, 65%, batendo o IFIX. Então, legal. Ó, isso aqui é só uma dúvida. Isso aqui é só relacionado aos fundos imobiliários que tem dentro da carteira desse fundo imobiliário, tá? Então, só pra vocês entenderem. Deixa eu ver mais o que é legal aqui pra gente destrinchar com vocês. Aí aqui tem o resultado financeiro do fundo, o resultado das cotas, negociação, ó, mercado secundário, aqui a alocação. Lá em cima a gente tinha visto, aqui fica mais claro pra gente enxergar. A gente tem 30,6% de fundo imobiliário, 19,3% shopping, 18,6% logístico, 17,3% comercial, 11,11% varejo. E ali residencial 3,1%. Então bem pouquinho. E esse 0,1% liquidez é o caixa. Deve estar num Tesouro Selic, numa liquidez diária da vida aí. Tá? Que eles precisam, eles pegam dinheiro rápido. Aí aqui traz algumas informações também sobre isso. Carteira de crédito, né? O resumo. E aqui tem um outro ponto que são já os CRIs. Tá vendo? Aí ele começa a trazer aqui a carteira de crédito. Aqui mais carteira de FIs e tal. Ah, aqui traz os contratos. Também outra coisa importante. Se é contrato atípico, se é contrato típico, ele me mostra aqui. Mostra qual é a exposição por segmento. Então você vê, tem aqui lá as corporativas, logística, agro, híbrido, FOF, FIAGRO, residencial. Então isso tudo é legal você ver, porque às vezes ele está muito aportado num setor que não é promissor, ou um setor que está sofrendo muito. E aí é um ponto de alerta para você ficar atento, né? Bem, olhando aqui para o nosso relatório, os principais pontos que eu queria mostrar para vocês era isso, tá? Deixa eu até ver se tem mais algum detalhe. Ó, volume negociado, estoque. Ah, aí aqui entram, de fato, os FIs e depois vem os CRIs, tá? Aí que começa a falar dos CRIs. E aí você pode analisar um pouco mais os CRIs. Então você pode ver que ele tem bastante imóvel AAA, porque eles são, né, de fato, ali um high grade da vida. Então isso é uma coisa importante também, porque você consegue... O que é um high grade, né? High grade são imóveis que têm um risco menor. Então são imóveis bons e que dificilmente alguém não vai querer alugar ou algo do tipo, né? Então são bons ativos que a gente chama. Então nesse caso aqui é tranquilo, portfólio que tem dentro dos fundos imobiliários do CPTS 11. Então, basicamente, turma, quando a gente fala de CPTS 11, você está falando de um fundo de papel, majoritariamente atrelado ali, né, ao IPCA e ao CDI também, alguns CRIs, dependendo da quantidade de CRIs que você tem. E aí a pergunta que não quer calar é, tá bom, Renan, mas é um bom fundo para comprar agora ou não? E aí, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, simplesmente é a minha opinião. Eu não tenho ele na carteira e com essa análise que eu acabei de fazer, eu vejo que não é um fundo ruim, porém, tem muitos fundos de papel que estão bem melhores do que ele. Então, não só olhando para o dividend yield, mas também olhando para os números, tá? A exposição dele e tudo mais. Então, com a gestão um pouco mais eficiente. Então, na minha visão, eu tenho fundos de papel que são melhores do que esse. E se você quiser que eu faça uma análise de um outro fundo de papel, que na minha opinião seja melhor do que esse, coloca nos comentários. Coloca assim, ó, quero saber qual fundo imobiliário é melhor do que esse. Que aí se tiver uma galera colocando, dando like, se inscrevendo no canal, a gente prepara um vídeo e eu trago um fundo imobiliário de papel que é melhor do que esse fundo aqui. Combinado? Então é isso, um grande abraço, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tá começando a investir, quer conhecer um pouquinho mais. E se você quiser que eu analise qualquer outro fundo imobiliário, coloca nos comentários qual o fundo imobiliário que você quer que eu analise, que eu preparo um vídeo para você também. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e a gente se vê no próximo vídeo. Bora evoluir. Tchau, tchau.